vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, cujos trabalhos doutrinários já estão acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Sintam-se convidados, apareçam, vão conhecer a casa. E por aqui nós continuamos estudando o livro segundo do Livro dos Espíritos, cujo título é Do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1º ainda do livro segundo, dos Espíritos, e já estamos no item que trata da progressão dos Espíritos. Ficamos na pergunta 126, na semana passada, em que os Espíritos respondem a Kardec se aqueles Espíritos que chegaram ao grau supremo após ter passado pelo caminho do equívoco, da ignorância ou do mal, se tem menos méritos do que os outros que sempre trilharam por um caminho de melhores escolhas, se aos olhos do Divino e do Criador, eles teriam menos méritos. E os Espíritos, em sua resposta, nos diz que o Divino, que o Criador, contempla com o mesmo olhar aqueles que desde sempre fizeram boas escolhas, como aqueles que fizeram escolhas equivocadas, mas que depois corrigiram o curso. Porque antes de tudo, nós éramos espíritos ainda simples e ignorantes do que é melhor para nós. Então, hoje, finalizando esse item que trata da progressão dos espíritos, ou seja, do nosso progresso, do nosso crescimento, no nosso desenvolvimento espiritual, nós vamos continuar com a pergunta número 127. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira e nós vamos continuar com a pergunta 127 que diz: os espíritos são criados de maneira semelhante quanto às faculdades intelectuais? Última pergunta desse item, progressão dos espíritos, pergunta 127. Os espíritos são criados de maneira semelhante quanto às faculdades intelectuais? Então, quanto à inteligência, desenvolvimento de inteligência, faculdades intelectuais, todos são criados iguais ou há diferença? É isso que Kardec está perguntando. Vamos ver o que é que os espíritos responderam. São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio siga o seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Lembrando que a tradução que eu leio aqui para vocês é a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham aí na tradução que vocês tiverem. Então,
a resposta que Kardec faz se os espíritos são criados de maneira semelhante quanto a faculdades intelectuais, os espíritos respondem que são criados iguais, mas como não sabem de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio siga o seu curso. Nós já vimos que o livre-arbítrio desenvolve a consciência, as escolhas do que faz, e conviver com essas escolhas faz com que haja um aprimoramento da consciência. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Então, às vezes, progridem mais em inteligência, em outras progridem mais em moralidade. Mas, nesta resposta dos espíritos, Kardec faz um comentário, porque esta é a didática que foi utilizada. Kardec pergunta e os espíritos respondem, e algumas respostas ele faz comentários. Então, vamos agora ao comentário de Kardec à resposta 127. Os espíritos que seguem por princípio o caminho do bem não são, por causa disso, espíritos perfeitos. Se não têm mais tendências, não estão desobrigados de adquirir a experiência e os conhecimentos necessários para atingir a perfeição. Podemos compará-los às crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolver, de se esclarecer e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como existem homens bons e outros maus desde a infância, do mesmo modo, há espíritos bons ou maus desde o seu princípio, com a diferença capital de que a infância traz todos os instintos formados, enquanto que o espírito, na sua formação, não possui mais maldade do que bondade. Ele traz todas as tendências e toma uma ou outra direção guiado pelo seu livre arbítrio. Comentário de Kardec para nos esclarecer, para fazer com que nós entendamos melhor essa resposta dos espíritos. Então, os espíritos estão dizendo aqui, não tem nenhum espírito que seja criado diferente em termos de faculdades intelectuais, porque já vimos que todos somos criados no mesmo ponto de origem, iniciando do mesmo modo, simples e ignorante. Então, não tem quem estava mais propenso, quem era mais inteligente, não, todo mundo igual. Mas, como os espíritos ainda são simples e ignorantes, ignoram a sua origem, através das experiências, eles vão utilizando o livre-arbítrio para adquirir consciência, para que, a partir das escolhas que são feitas, do caminho que escolhe tomar, trilhar, ele vá ampliando a sua consciência, deixando de ignorar, conhecendo através do resultado de suas escolhas e vá ampliando esta consciência. Progridem mais ou menos rapidamente, então às vezes vai mais rápido na inteligência e menos na moral, às vezes vai mais na moral e vai mais devagar na inteligência. Mas todos chegarão lá em intelecto e moral. As duas asas do pássaro que o mestre já nos ensinou. E aí Kardec, no seu comentário, vai esclarecer essa resposta melhor quando ele diz que os espíritos que seguem desde o início o caminho do bem, não é só porque iniciou as suas escolhas, fazendo um caminho do bem, que estão desobrigados de adquirir
experiência e conhecimento necessário para atingir a perfeição. Então, assim, não é porque sempre foi do caminho do bem, então já se torna por espírito. Não. Esses que desde o início tomaram o caminho do bem, eles iniciaram a sua jornada e estão se desenvolvendo em moral. Falta outra parte, falta a outra asa, que é a da inteligência. Então, para atingir a perfeição, mesmo trilhando esse caminho, terão que ter várias experiências para se aperfeiçoar também intelectualmente, na inteligência. Podemos compará-los à criança que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, tem necessidade de se envolver, de se esclarecer e não chegam sem transição da infância à maturidade. Então, mesmo que seja uma criança boa, uma criança educada, calma, tranquila, que a gente diz, olha que criança dócil, amorosa, não vai passar da infância à maturidade. Ela vai ter que passar por todas as fases do desenvolvimento até chegar a uma fase madura. Só que, por sua natureza, ela sempre foi dócil, amorosa, mas isso não quer dizer que ela vai pular para a maturidade de uma vez. Não, ela tem que passar por suas fases do desenvolvimento. Então, Kardec está fazendo uma comparação, uma analogia do espírito como a fase de desenvolvimento de uma criança. Então, ele vai dizer, então, assim como existem homens bons e outros maus, desde a infância, que a gente já vê que tem aquelas crianças que já mostram naturalmente tendências mais calmas, amorosas. Tem aquelas que são mais arredias, mais agressivas. Ele vai dizer, do mesmo modo, existem espíritos que no início da sua trajetória começa a fazer sempre boas escolhas e outros que desde o início começam a fazer escolhas que não são boas para si mesmo, que não diminuem a sua diferença. Ele vai dizer, só que tem uma diferença capital aí, que a infância traz todos os instintos formados, enquanto que o espírito, na sua formação, não possui mais maldade do que bondade. Então, quando a criança vem, ela já traz em si todo tipo de instinto. Já pode ser numa tendência mais amorosa, afetiva, calorosa ou não. O espírito não. Na sua formação, ele não traz mais bondade como a criança que é mais dócil, mais amorosa ou aquela que é mais agressiva, não. O espírito, na sua origem, ele não traz nem mais bondade, menos maldade, nem traz mais maldade, menos bondade. Ele, na sua formação, possui tudo igual, no ponto zero. Agora, ele traz as tendências, todos os espíritos têm tendências a ir para qualquer direção. O livre-arbítrio, ou seja, a escolha é que vai dizer para que caminho tomar. Então, não existe uma tendência, não existe um impulso já na direção nem do bem e nem do mal. Existe uma possibilidade, uma tendência tanto de ir para um caminho como para o outro. O que vai fazer com que a coisa se estabeleça é o exercício do livre-arbítrio. É a direção que ele escolher tomar é que vai fazer com que naquele momento ele se dirija para um caminho que nós vamos dizer do bem ou do mal. Então, somos criados simples e ignorantes, com possibilidade de fazer escolhas tanto numa direção quanto na outra direção.
Não vem em nós nenhum tipo de instinto, nenhum tipo de natureza que favoreça com que possamos escolher o caminho do mal. Dizer assim, mas não tinha como resistir. Eu não tinha como fazer diferente porque estava na minha natureza. Como também dizer, já estava na minha natureza fazer o do bem, então para mim era tranquilo, nem precisei pensar muito. Não. Vem num ponto zero, com a tendência a poder escolher o caminho que quiser. A escolha, a direção que fizer é que vai definir a trajetória. Então, se eu escolho esse caminho, e esse caminho não é o caminho do bem, não é o caminho que é bom para mim, para o outro e para o coletivo, eu vou colher os resultados dessa escolha. E isso vai me levar, provavelmente, na direção de experiências que serão aversivas, que poderão causar sofrimento, porque sofrimento é uma interpretação. Mas se eu vou e direciono a minha vontade, a minha escolha numa direção de crescimento, numa direção em que é bom para mim, para o outro e para o coletivo, eu estou me desenvolvendo na direção de algo que tem um resultado bom. Então, assim somos criados. Simples e ignorantes, e com possibilidade de escolher qualquer caminho. O exercício do nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa escolha, que vai dizer se nós estamos trilhando um bom caminho, um caminho que vai nos levar mais rápido à destinação para a qual nós fomos criados, que é de sermos felizes, que é atingindo a condição de consciência plena, de consciência ampliada, para podermos sentirmos puro espírito, espíritos puros, espíritos que identificam o pensamento do divino, depende de nós, das nossas escolhas e do esforço que fazemos para ir na direção que leve ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento. Esta é a pergunta 127 que fecha esse item progressão dos espíritos, que começa com Kardec perguntando sobre a natureza dos espíritos e vai perpassar essas perguntas sobre se os espíritos foram criados bem ou mal, se já é na sua origem, na sua criação, criado bom ou criado mal. E os espíritos a responder que não, todos iguais, simples e ignorantes. Se os espíritos ficarão eternamente em ordens inferiores àqueles que... Porque se formos criados simples e ignorantes, ainda estamos no ponto zero, nos desenvolvendo. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Se ficaremos eternamente, que não, todos se tornarão perfeitos, todos alcançarão. Agora a trajetória, a jornada e o tempo é individual, é de cada um. De quem depende o espírito depende do que para o espírito apressar o seu progresso, para alcançar logo? Depende de si mesmo, né? E acelerar esse processo aí depende única e exclusivamente do espírito e de suas escolhas. Vimos também nesse item, se todos os espíritos passam pelo caminho do mal até alcançar essa destinação, os espíritos dizem não caminho do mal, mas caminho da ignorância. Também vimos nesse item da progressão, se os espíritos, porque alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros o do mal, os espíritos a responder, eles têm o livre-arbítrio e podem escolher a qualquer momento qual o caminho.
quais são as influências que levam, de onde vêm as influências que podem exercer sobre os espíritos, de outros espíritos ainda imperfeitos que buscam, né, prejudicar ou postergar esse movimento. Se havendo espíritos que desde sempre ou desde o início buscaram o caminho do bem absoluto e do mal absoluto, se há gradação entre esses extremos, então que sim, existem diversas gradações entre esse movimento nosso, entre boas escolhas e escolhas não tão adequadas. Deixa eu ver o que mais. Como os espíritos são criados, se são criados de maneira semelhantes ou se são criados diferentes em relação às faculdades intelectivas, que é essa que fecha, e que nós somos criados iguais. Mas a nossa progressão, o nosso progresso, o nosso desenvolvimento pode se dar tanto às vezes pela linha da inteligência e outras pela da moral. Mas independente do caminho que a gente tome, se for do bem ou da moral, teremos que percorrer também o outro do intelecto para chegarmos lá. Então, com essa pergunta, nós encerramos esse item do capítulo 1º do livro 2º, e na próxima semana nós vamos entrar em outro item do livro dos Espíritos, que é sobre anjos e demônios. Olha que maravilha! Nós vamos entender um pouquinho melhor a partir das perguntas de Kardec sobre anjos e demônios. Então hoje nós ficamos por aqui, lembrando que o nosso estudo acontece sempre às quartas-feiras, às 19 horas, e que nós estamos preparando o retorno para o trabalho do grupo de estudos de forma presencial na instituição, onde desde já todos estão convidados a estudar com a gente. Semana que vem nós damos prosseguimento com a pergunta número 128. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de aprendizado, de reflexão, que possamos, Senhor, levar essas reflexões conosco durante a semana, para que ela nos sirva como um instrumento a nos auxiliar nas nossas escolhas, para que o exercício do nosso livre-arbítrio possa sempre estar nos conduzindo ao nosso crescimento nessa nossa jornada de desenvolvimento espiritual. Que o teu amor possa sempre nos embalar e que ele sempre encontre eco em nossos corações. Que assim seja. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.